Vamos começar com o jogo do Flamengo, hein? Não ganhou, mas também não perdeu, né? 0-0 morno, lá no alto do morro. Manteve o Flamengo em terceiro no Grupo C, mas dependendo só dele mesmo para se classificar. Inclusive, ainda dá para ser o primeiro. Esses são alguns sinais de que não é fácil jogar aqui. Juninho respondendo ao zagueiro da LDU que o ar não estava chegando direito no pulmão. Gerson irritado com Rossi, que deu um chutão para frente e não saiu jogando com a bola no pé. Léo Ortiz também queria o passe curto. Havia uma estratégia montada por Felipe Luiz para enfrentar a LDU e os 2.850 metros de Quito, no Equador. Optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa. E fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. O Flamengo conseguiu ficar com a bola durante boa parte do jogo. Teve 57% de posse. Pontuar contra a LDU era uma tarefa dura e precisava dar certo. O Flamengo começou a rodada em terceiro no grupo. E olha que Felipe ainda teve que lidar com a ausência de alguém que conhece o cenário. O equatoriano Gonçalo Plata ficou fora por causa de dores no joelho direito. É sempre difícil, né? Não tem como acostumar com a altitude. Às vezes puxa o ar, não vem, a garganta fica doendo também o jogo inteiro. Se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar. Eric Pulgar foi um dos jogadores que menos sofreram fisicamente. Deu esse chute no começo do jogo. Arrascaeta foi outro que tentou de fora da área. A bola viaja diferente na altitude. Alzugaray, que é da casa, também errou. Costuma ser mais fácil de perto. Só que aí, Arrasca pegou fraco na bola e o goleiro da LDU defendeu. No segundo tempo, as duas equipes tiveram chances mais claras. Luiz Araújo fez uma jogada bonita, limpou a marcação, mas errou a pontaria. Aos 37 minutos, Estrada recebeu o lançamento longo e bateu da entrada da área. O atacante estava impedido e o gol da LDU foi bem anulado pela arbitragem. Nos acréscimos, os donos da casa perderam uma chance na cara do goleiro Rossi. Final 0-0. Entre os destaques do jogo, Danilo, eleito o melhor em campo. A última partida dele em uma Libertadores havia sido pelo Santos em 2011, quando foi campeão do torneio. Para mim é especial voltar à Libertadores 14 anos depois. Eu saí daqui um menino, voltei um homem, podendo ajudar a equipe a buscar os objetivos que tem por essa temporada. E a gente está começando, mas não podemos facilitar porque hoje era um jogo para vencer. O Flamengo termina a primeira metade da fase de grupos com uma vitória, um empate e uma derrota. 4 pontos. Ainda está fora da zona de classificação para a próxima fase, mas pelo menos não tem mais altitude pela frente. Um jogo contra o Central Córdoba, na Argentina, e 2 jogos no Maracanã, contra a LDU e o Deportivo Táchira. Essa é a sequência do Flamengo no restante da fase de grupos da Libertadores. Bom, acho que temos 3 jogos, 2 em casa e um fora contra o Central, que é uma equipe que a gente sabe que a gente pode vencer. Agora é recuperar, se preparar para os próximos jogos. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Bom, um jogador que poderia sentir menos os efeitos da altitude era o Gonçalo Plata, equatoriano, está acostumado com a altitude de Quito, mas no treino de segunda-feira ele sentiu o joelho, então foi cortado da partida, vai fazer exames hoje para saber a gravidade desse problema. Então o Flamengo chega ao segundo jogo seguido sem fazer gol e aí empata aqui contra a LDU. E para vocês, foi um bom resultado? Foi um mau resultado? Como que fica esse empate para o Flamengo, pensando no Grupo C da Conmebol Libertadores? Quero ouvir o Breiler e o Jailson. O Mendel fica com a gente aqui, tá? A gente tem os números do Gerson também para fazer uma análise, porque a gente pode ir para o número e pode ir também para o que o torcedor deseja, né? O Gerson, com 2 chances criadas, liderou esse quesito, assim como ações na área rival, passes no terço final, duelos aéreos e foi o segundo melhor em bloqueios de chutes, mas números ali pequenos, né? Talvez só, obviamente, os passes no terço final, o Gerson participou um pouco mais. A gente estava discutindo ontem aqui, Breiler, sobre essa questão do posicionamento do Gerson sem o De La Cruz. Então, se o Gerson baixaria para ser esse segundo volante, se entraria o menino como aconteceu, né? Fazendo com o Everton Araújo, o Arrascaeta, se o Plata, né? Porque até então não tinha nada dele ter se lesionado.
Você gostou da atuação do Flamengo? Você gostou da atuação do Gerson ou desses meio-campistas ou de quem foi escolhido pelo Filipe Luís? Eu gostei, Mário. O resultado não é ruim. E aí tem a questão de classificação. O Flamengo ainda não está ali entre os 2 melhores do grupo, mas para mim é questão de tempo. O Flamengo vai resolver em casa. E a atuação eu achei bem correta. Uma atuação em que o Flamengo precisava controlar o ímpeto do adversário. E aí o plano de jogo do Filipe Luís foi o que o jogo pedia, de mais posse de bola, de tentar fazer com que a LDU pudesse cansar também, mesmo jogando em casa, mesmo mais acostumado à altitude. O adversário que precisa correr atrás da bola se desgasta e nesse plano de jogo o Flamengo foi competente. Para mim a escolha do Everton Araújo foi cirúrgica ali, porque o Everton não é esse jogador que tem uma saída de bola igual a do Pulgar, igual a do Léo Ortiz, Danilo, mas é um cara que sabe jogar ali o feijão com arroz e fez isso muito bem, além de encorpar a marcação. Então sem o Plata lá na frente, foi a decisão correta do Felipe e o Everton participou bem nesse jogo de posse do Flamengo, fazendo o simples. O Flamengo conseguiu tirar a LDU desse estado de pressão, né? E principalmente de acionar o Ramires pelo lado direito. O Flamengo bloqueou muito bem essas inversões de bola que a LDU faz e teve chance de sair com a vitória. Então, tivesse caprichado um pouco mais ou tivesse ali nas oportunidades em que conseguiu chegar no terço final, finalizar, como o Luiz Araújo finalizou numa jogada individual, o Flamengo traria uma vitória para o Brasil e seria ali um jogo em que a gente exaltaria a estratégia do técnico. Então, apesar do empate, vejo que o Filipe Luís fez o que tinha de fazer. O Flamengo voltou, sim, com um bom resultado e agora tem tudo na mão para decidir em casa e, quem sabe, até perdeu para o Central Córdoba. Mas tem condição de ganhar do Central Córdoba na Argentina e o principal, Flamengo vivíssimo na Libertadores e conseguindo também dosar o que tem que dosar. O Léo Pereira estava com desgaste ontem, Filipe Luís não precisava correr o risco de colocá-lo em campo por 5 minutos. Tem ali o questionamento, né? Sofreu nos 5 minutos finais. Mas sofrer nos 5 minutos finais contra a LDU, na altitude de Quito, está de bom tamanho. Então eu vejo que o Flamengo fez se pudesse definir com uma palavra a atuação do Flamengo, para mim, correta. Essa é a diferença em relação, pelo menos, a elenco, né? Assim, pelo menos precisou descansar o Léo Pereira. Ali, no caso, você já tinha o Danilo recuperado agora. Agora o Danilo recuperado e ali não baixa muito o nível. O nível que poderia baixar mais, e aí eu tô com o Breler, né? Que seria tanto o Everton Araújo, o garoto, e o Ayrton Lucas, sim, no lugar do Alexandre. O Ayrton Lucas fez um jogo correto ontem, que eu não esperava, sendo muito sincero, porque defensivamente o Ayrton Lucas tem apresentado alguns problemas. E ontem ele foi muito bem na marcação do Ramires. Você falava até sobre essa questão do meio de campo, exatamente para proteger por esses laterais serem jogadores que sobem, né? Exatamente. O Ramires ontem pelo lado direito, né, no setor do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas foi muito bem. O Wesley no primeiro tempo sofreu até mais, né? Sim, mas era mais ou menos o que a gente tinha falado, né? Que os dois laterais da LDU eram muito ofensivos e provavelmente os dois laterais do Flamengo que são ofensivos, tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas, não conseguiriam chegar tanto ao ataque. Só que a surpresa para mim foi que a LDU deu a bola para o Flamengo. Isso eu não esperava. Jogando em casa, jogando ainda com altitude. A LDU deu a bola ou o Flamengo falou, me dá aqui? Eu achei que a LDU deu a bola, porque poderia muito bem a LDU, por exemplo, marcar em cima. A LDU poderia marcar em cima e, assim... e aí seria melhor para o Flamengo, inclusive. Mas a LDU poderia marcar em cima e falar, não, fazer o Flamengo dar chutão, Rossi quebra a bola, que não tem como a gente sair jogando aqui, a LDU conseguir trabalhar. Só que a LDU não fez isso. A LDU marcou em bloco baixo. Então o Flamengo teve muita tranquilidade até para trabalhar ali a bola até o meio-campo. Depois disso não tinha mais espaço. O próprio Filipe Luís fala sobre isso, né, Mendel? Porque que ele assistiu os jogos da LDU e esperava uma LDU num 4-3-3. E aí ela veio num 4-4-2 com um cara em cima do Arrascaeta. Então o próprio Filipe Luís imaginava uma LDU um pouquinho mais incisiva, talvez. Exatamente, Mari. Ele admitiu isso na entrevista coletiva, que ficou surpreso, né, com a forma como a LDU se comportou em campo, com um volante a mais, essa marcação individual no Arrascaeta. Ele esperava a LDU pelos jogos que ele assistiu de uma forma diferente e realmente teve espaço o Flamengo, né? Entre linhas teve espaço, mas até o Danilo, depois do jogo, lamentou. Para ele, o Flamengo poderia ter vencido, esse empate sai com gosto ruim para o Flamengo. Para ele, se o Flamengo tivesse mais concentração, poderia ter saído aqui de Quito com uma vitória. Não é de hoje, né?
Esse daí está sendo um assunto recorrente nosso aqui, né, Mendel? Falando de Flamengo e desse Flamengo do Felipe Luiz, porque é um time que está conseguindo ficar com a posse de bola na maioria dos jogos, está tendo aproximação dos jogadores, triangulação, que é o que, enfim, que a gente gosta de ver no futebol, né? Triangulação, chegar na linha de fundo, oportunidade, mas o time do Flamengo não está marcando gol. Se você parar para ver em relação a número, questão de oportunidades criadas, o Flamengo não consegue marcar correspondente ao número de oportunidades criadas e os gols marcados. Mas aí não é o Felipe Luiz, não é. Não, exatamente, não é o Felipe Luiz. O que para mim ontem, que a gente estava falando aqui, não pode ser surpreendido em relação a entrar num 4-4-2, 4-3-3. Você está ali na beira do campo, você é um treinador bom. Você está ali vendo que a equipe entrou de forma diferente. E é natural já que tenta as equipes... chacoalhar. E é natural que as equipes tenham, independentemente de ser fora ou dentro de casa, que as equipes tenham um certo respeito pelo Flamengo. Sim. Não necessariamente... Mas foi surpreendente. Foi surpreendente. Mas eu acho que ali no caso dele, ele, poderia ter tentado mexer de alguma forma, ter subido um pouco mais, o Wesley, ou ter tentado o Ayrton Lucas um pouco mais presente no campo de ataque, segurava um pouco mais o Everton Araújo, porque o Pulgar tem uma saída de bola melhor. Justamente para tentar aliviar o Arrascaeta. Se o Arrascaeta estava sofrendo marcação individual, era tentar ali com o Pulgar e com o Gerson, que tem um passe melhor, tentar dar aliviada justamente no camisa 10. Mas o Flamengo continuou tentando ali uma bola pingada, né? Justamente tentando aproveitar a velocidade do Juninho, do Bruno Henrique. O Juninho ontem mal conseguia dominar a bola e também a altitude atrapalhou em questão de na hora do passe nas costas. Teve uma hora que o Gerson até teve um espaço a mais, ele tenta dar um passe nas costas do Wesley, que ele normalmente não vai errar, ele acaba errando por conta da velocidade ali da bola e do jogo. O Felipe Luiz elogiou muito o Pulgar mais uma vez na entrevista coletiva, Breler. Não, o Pulgar, ele faz um trabalho de marcação, então o Alzugaray, que era um outro atacante da LDU, estava até em alguns momentos jogando mais centralizado, ele tomou conta, não deixou jogar, e com a bola, é um jogador que tem passe longo, que correu o campo inteiro incansavelmente. É um fenômeno até. Alguns jogadores têm dificuldade, como o De La Cruz e o Alan, que nem foram relacionados por causa disso, né? A restrição à altitude, o Pulgar parecia ali que estava correndo muito à vontade, muito familiarizado com a altitude e foi uma atuação de gala. Léo Ortiz também muito bem. Então o Flamengo tem muita qualidade ali atrás para sair a bola, para cozinhar o jogo. Então o Felipe Luiz se aproveitou dessa qualidade, dessa característica para jogar com posse. E aí é uma questão também que é da temporada do Flamengo e que o Felipe Luiz pode trabalhar, porque a gente não pode ficar preso a isso. Os atacantes que não gostam de fazer gol. Não. Mas o treinador precisa trabalhar, além da contundência, a objetividade do time. Então, tá jogando na altitude, com ar rarefeito, tem chance de chutar, pega para gol. Não pode ficar trabalhando demais a jogada, porque é natural desse time do Flamengo, pela qualidade que tem, que os caras queiram, às vezes... Só vale golaço, né? Chegar dentro do gol. Chegar dentro do gol, ninguém chuta. Às vezes, precisa arriscar mais. Ontem, inclusive, chutaram. De fora da área. Mas pode fazer mais. Sim, claro, estou concordando. E até ontem no jogo eu senti isso, que além das finalizações desperdiçadas por Arrascaeta, Luiz Araújo, poderia ter se arriscado um pouco mais nessas finalizações de fora da área, mas acredito também que o Felipe Luiz, aos poucos, vai trabalhando isso para tornar esse Flamengo mais objetivo e contundente lá na frente. É isso, nação rubro-negra. É isso aí, o Flamengo empatou ontem na altitude, né, diante da equipe da LDU. Eu acho que o Flamengo teria chances muito bem de fazer gols, né, lá na altitude. O Flamengo chuta muito pouco no gol, né? Eles não sabem valorizar o fator altitude, né? O Flamengo tem diversos jogadores técnicos, mas agora é pensar, né, na frente. O Flamengo agora tem mais 3 jogos para decidir essa grande classificação. Vamos torcer para que o Flamengo consiga, né, vencer lá na Argentina, né, da equipe do Central Córdoba e aqui no Maracanã, diante da LDU, né, conseguir essa grande classificação, que é o que todos nós queremos. E agora, falando sobre o Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do Flamengo formalizar uma proposta oficial para Andrés Pereira e Jorginho. São 2 jogadores muito bons, né, ali no setor de meio de campo, que são peças que o Flamengo precisa muito. O Flamengo só tem o Arrascaeta, que faz aquela função ali de meio de campo. O Gerson não faz, né, outros jogadores não faz. Matheus Gonçalves faz, mas não entra no jogo. Então, assim, o Flamengo tem que ir no mercado e o nome do Andrés Pereira e também do Jorginho está sendo muito bem avaliados pela diretoria rubro-negra. Eu quero saber de vocês, nação rubro-negra. Seria uma boa contar com esses atletas para o restante da temporada?
Vocês acham que o Andrés Pereira, depois de tudo aquilo que ele fez, né, na final da Libertadores, teria, né, paz para jogar no Flamengo, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.